Olá, meu nome é Samara Santos Simas, vou apresentar o trabalho intitulado Brutalismo e Violação de Direitos Humanos da População em Situação de Rua, sob orientação do professor Rodrigo Alvarenga. Na introdução, apresentamos sobre a violação de direitos da população em situação de rua, que se manifesta de diferentes modos no cotidiano, fazendo com que, além da vida nas ruas, tais pessoas vivenciem condições ainda mais extremas de vulnerabilização. Tendo em vista essa sistemática violação de direitos e o sofrimento advindo dessa intensa marginalização e exclusão da população em situação de rua por parte da sociedade no geral, a pesquisação do Centro Estadual de Defesa dos Direitos Humanos das Populações em Situação de Rua e Catadores de Materiais Recicláveis no Paraná coletou dados a partir das denúncias recebidas que foram usadas na presente análise. Nessa pesquisação, as violações sofridas na cidade de Curitiba e região metropolitana por meio desse serviço especializado de escuta, foram encaminhadas para os órgãos públicos correspondentes. O objetivo da pesquisa, então, é analisar as violações de direitos humanos da população em situação de rua a partir do conceito de brutalismo de Achille Mbembe. Nos materiais e métodos, a pesquisa que se realizou está inserida no contexto de um projeto maior, de uma pesquisação chamada o Centro Estadual de Defesa dos Direitos Humanos das Populações em Situação de Rua e Catadores de Materiais Recicláveis no Paraná. De acordo com Chiolente, a pesquisação se constitui como um tipo de pesquisa social, com base empírica, concebida e realizada em estreita associação com a ação ou uma resolução de um problema coletivo. Então, esse Centro Estadual de Defesa foi criado a partir desse canal de denúncia constante de violências sofridas e direitos fundamentais que não foram garantidos por parte do poder público e dos órgãos de justiça na cidade de Curitiba e em diversas cidades do estado do Paraná. Os resultados obtidos, então, foram selecionados 3 gráficos, dos quais eram 6 gráficos durante a pesquisa analisados. Os selecionados, então, para apresentação aqui do CEMIC foram os tipos de violações de direitos sofridos pela população em situação de rua, e em relação às violações de direitos, a figura 4 apresenta as múltiplas violências sofridas pela população em situação de rua. Foram registradas no observatório as seguintes violações de direitos: solicitação, com 27%, negação de atendimento, com 18%, agressão, com 10%, abuso de autoridade, com 8%, retirada de pertences, discriminação, expulsão, todos com 6% cada, ameaça, com 5%, não aplicável e mais condições do equipamento, ambos com 3%, assalto, discriminação e agressão, negligência e exploração, todos com 2%. Em relação à figura 5, as violências sofridas pela população em situação de rua, observa-se nesses dados, que as violências estão representadas pelas seguintes porcentagens: violência institucional, com 64%, violência física, com 13%, e violência psicológica, com 23%. No gráfico de autores das violações de direitos, entre os quais os principais foram não aplicável, com 31%, AFAS, com 32%, pessoa física, com 8%, SUS, com 6%, PM, Polícia Militar, FAS e mais a Guarda Municipal, e Departamento de Política de Drogas, todos com 5% cada. A Guarda Civil Metropolitana, PM, GM, CRAS e Comunidade Terapêutica, todos com 2% cada. Na discussão, então, eu trouxe essa questão do brutalismo, que é a questão principal da pesquisação. Está em curso a era da condução da vida para os seus extremos mais inóspitos, mais degradantes e certamente em que tudo circula em meio a fluxos intransponíveis de demolição e guerra. Para o autor, aquilo que a princípio poderia ter nome de passageiro, hoje é tudo o que circula, um estado de depredação da vida em uma escala global, sejam de corpos, populações ou espaços. E dentre essas vidas há a população em situação de rua, caminhando com inúmeras violações de direitos humanos a partir dessa sentença de alargamento da subalternização da existência. Desde então, a população em situação de rua responde a essas violações, tais como o brutalismo responde ao nome de atualidade, como realidades intransponíveis e intimamente dependentes. No curso da era do brutalismo, não importa mais apenas os corpos mortos ou as armas letais, mas a sequência de coisas que em um dado momento conduzem a uma série de eventos fatais. Assim se dá a primeira análise dessas violações, que não esperam apenas pela morte matada, e sim pela propagação e rotinarização da violência.
Observando os gráficos apresentados a partir do contexto da era do brutalismo, estão sendo denunciadas formas de controle e governança de uma sociedade de segurança contra a população em situação de rua. A mobilidade em fluxo, característica dessa população, atingiram patamares extremamente elevados de violações de direitos. Não é uma questão de ter liberdade ou até mesmo livre-arbítrio de estar nas ruas, mas de não ter o mínimo de segurança que proteja a livre circulação de seres humanos nesse planeta Terra. Tem sido a partir da atualização e construção diária de massas populacionais excedentes que estão fora do cálculo de proteção à vida que se constrói uma sociedade de segurança, onde não há uma figura de um inimigo, um grupo ou até mesmo um sujeito, mas há uma composição de imagens e signos que são governados em seus modos de aparição. Para concluir, então, estão sendo forjadas na modernidade os mais diversos tipos de violações de direitos humanos contra a população em situação de rua, especificamente na era do brutalismo. Essas violações parecem constituir cada vez mais o funcionamento corriqueiro das instituições sociais, de segurança pública, sociedade civil e empresas de limpeza contratadas pelo Estado. Os dados obtidos são alarmantes, denunciam como a população em situação de rua tem sido vítima de violações que ultrapassam a primeira violação, que era estar em situação de rua, e agravam ainda mais uma crise humanitária vivenciada de forma global. Não à toa, outros grupos populacionais, também enquadrados em uma humanidade supranumerária, são constantemente excluídos, como se estivessem em excesso e sobrando em uma sociedade que já escolheu as vidas que irá proteger. Absurdamente ou não, o Estado e as demais instituições citadas no relatório como fundamentalmente protetora de direitos humanos são as que mais violam os direitos da população em situação de rua. Portanto, a reflexão e discussão sobre quais valores humanitários a modernidade está pautada é fundamental, e não apenas para o apoio da luta diária em prol da vida como a vida da população em situação de rua. Obrigada.